Muitas das vezes a pessoa não entende o primeiro amor. Que primeiro amor é esse, pastor? O primeiro amor é quando nós entregamos nossa vida para Ele, entendemos a Sua palavra, e ali a gente chorava diante dEle de alegria, porque aquela alegria é algo inexplicável, que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. É uma alegria que ninguém consegue explicar que alegria é essa, mas todos nós já sentimos isso. E essa alegria precisa permanecer nos nossos corações. Esse amor, essa fidelidade. O que Ele quer é que nós venhamos manter essa fé viva no nosso coração, para não esquecer jamais o preço que Ele pagou. Eu vou pedir, antes de mais nada, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Abra lá e daqui a pouco nós já vamos para a mensagem em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é um tema muito forte. O Espírito Santo vai tocar muito aos nossos corações durante essa ministração em nome de Jesus. O tema é o clamor do abandono. Esse tema é muito forte. Quando o Espírito Santo me deu esta mensagem aqui, eu confesso para os irmãos que até eu concluir esta mensagem, foi muitas lágrimas que rolou. Porque ali o Espírito Santo me trouxe um filme de tudo que Jesus estava passando. Sem Ele cometer uma vírgula de pecado. Ele passou tudo isso no meu e no seu lugar, irmãos. É por isso que Ele diz, lembra de onde você deixou o seu amor se esfriar? E aquece este amor e vamos em frente. Porque Ele sabe o que Ele sofreu, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que Ele nos livrasse da condenação. Evangelho de Marcos, capítulo 15, o versículo 34. Ele diz assim: versículo, amém, queridos? E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz. A hora nona, às 15 horas da tarde, ele ficou um grande período crucificado lá na cruz, sofrendo, irmãos. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani, ou seja, aqui ele estava falando em aramaico com Deus. Ele estava falando em aramaico com o Pai. Ele fez uma pergunta para o Pai. E que pergunta foi essa? Olha só. Isso traduzido é: Deus meu, Deus meu. Ele repete duas vezes: por que me desamparastes? Irmãos, isso aí é para você. Isso aí, quando eu estava meditando isso aqui, eu não aguentei. O clamor do justo, ele clamando ao Pai, ele clama duas vezes a dor da morte e o peso do pecado que ele estava levando, o meu e o seu pecado. Ele sentiu o abandono. Por isso que aqui o tema diz, o clamor do abandono. Ali ele estava clamando pelo abandono, que Deus teve que dar as costas para ele. Por causa do meu e do seu pecado, Deus teve que se separar dele por um tempo. Para que o seu plano e a sua vontade se cumprisse nas nossas vidas hoje. Deus, ele pegou o seu filho justo e colocou para passar por tudo isso daqui, pelo abandono, a dor do abandono, a dor, o peso do sofrimento, o que estava levando Jesus a clamar pelo socorro do Pai. E ali ele viu
que Deus não estava com ele naquele momento. O grito do abandono, ele é terrível. E é assim que todo ser humano sente quando ele se separa de Deus. Quando ele caminha e depois separa do Senhor. Quando ele se converte e depois se desvia. Bate uma dor, bate um vazio que nada preenche. Porque só quem traz alegria completa no coração das pessoas é o Espírito Santo. E naquele momento Jesus se sentiu sozinho, abandonado, levando o peso do mundo sobre si, sobre uma pessoa que não cometeu nada. E aqui, tem uma introdução que eu escrevi aqui. A crucificação foi o momento mais doloroso da vida de Jesus. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que a pior morte não é a física, é a espiritual. É a morte espiritual que leva a pessoa a essa sensação de abandono. É como se estivesse faltando ar e ela não tivesse a quem recorrer. Essa é a morte espiritual. No auge do sofrimento, ele clama com grande voz forte, revelando o sentimento de abandono. Esse versículo é profundo, misterioso e cheio de significado. Hoje nós vamos refletir nesse clamor. Santa Ceia é o dia apropriado para que nós venhamos refletir no brado do Senhor Jesus, no clamor dele, pedindo socorro. Você sabe o que é isso, irmão? Você ter alguém que você confia 1000%. E no momento que você mais precisa, você não tem o socorro dele. Não é porque Deus foi mal, não. Deus precisava fazer isso. Por aquele que não compactua e nem participa do pecado de ninguém. Ele precisava que a sua palavra se cumprisse no Senhor Jesus. Vamos refletir nesse clamor e entender o que ele nos ensina sobre o amor de Deus, o pecado e salvação. Em 3 passos, nós vamos entender esta mensagem de hoje, em nome de Jesus. O primeiro passo, o clamor do coração ferido. Ali ele estava ferido, irmãos. Clamando ferido e o coração partido. Por quê? Porque o pai que lhe amava abandonou. Sabe o que é você chegar para seu pai, que você confia nele, cresceu, ele te livrando, ninguém toca, um mosquito tocou, você já vai lá e espanta. E na hora que você mais precisa, ele vira as costas. Te deixa sozinho. E você tem que enfrentar algo que você nunca imaginou na sua vida. Foi isso que Jesus enfrentou, irmão, sozinho, ali na cruz. Ele não tinha ajuda do Pai ali. Ele deixou porque tinha que se cumprir o seu propósito. Jesus clama com grande voz e isso mostra que mesmo fraco, fisicamente, sua alma estava cheia de amor e de dor. Alma gritando de dor. Mas por amor ele estava deixando isso acontecer. Que amor é esse, irmão? Aí você entende. Por que é que ele diz? Lembra de onde caíste, arrepende. Volte ao primeiro amor. Ó, que a alma dele gritava por socorro. Não era apenas dor dos pregos. Não era os pregos que estavam causando mais dor e sofrimento dele.
não era apenas dor dos pregos, da coroa, de espinho ou da cruz. Era a dor da separação espiritual. Ele que nunca pecou, estava carregando os nossos pecados por cada um de nós. Essa era a dor que ele estava passando. Quem causou isso? Eu e você. Causamos esse sofrimento em Jesus. Por quê? Porque Deus quis, por amor a nós. Deus, ele pega seu único filho e entrega lá na cruz para morrer, para sofrer, para ser abandonado, para, através disso, desse ato terrível de sofrimento, pelas suas feridas, nós fôssemos curados fisicamente e sarados espiritualmente, no nome do Senhor. Profundo, né, irmãos? Quando você para ouvir e depois você analisa tudo isso, você processa tudo isso, é de partir o coração. Mas Jesus aceitou isso para que nós pudéssemos ser livres e não precisar andar mais com medo, preocupado, porque ele se coloca no nosso lugar e ali ele leva os pecados e junto com os pecados ele levou tudo que era de ruim que estava preparado para nós, todo o castigo que estava sobre nós ele pegou. Ele é algo que ele não vai fazer, ele já fez e não vai repetir de novo. Foi uma única vez, está valendo para sempre o preço que ele pagou pela minha alma e pela sua, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então não ande com medo, não ande assustado, simplesmente só obedeça a palavra de Deus e o preço já foi pago. Você não tem que carregar nenhum fardo, porque não te pertence mais. O pior fardo Jesus já levou, para que nós, pelo seu sofrimento, nós fôssemos curados, sarados, libertos e transformados pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. E aqui, ele sentiu o que o homem sente quando está longe de Deus. Ele sentiu a mesma coisa, o abandono. Que o homem que era fiel, que aquele primeiro amor fervia no coração dele. Ele não via a hora de se encontrar com alguém para pregar, falar de Jesus. Ele queria orar todos os momentos. Ele queria comer a Bíblia, mas ele deixou tudo isso. E Jesus olhando está dizendo, lembra de onde você caiu? Por que é que você esqueceu o que eu fiz por você? Por que é que você agora está querendo me abandonar? Você quer voltar? Você quer sentir o que eu já senti por você? Não. Deus não quer que ninguém volte mais atrás para pegar o fardo que Jesus já levou. Essa é a parte 1, agora nós vamos para a parte 2. O abandono que era nosso. O clamor do coração ferido foi a parte 1. E agora nós vamos para a parte 2, que é o abandono que era nosso. O abandono que era nosso. Pois é, aqui mostra que uma pessoa sem Deus, ela está abandonada. Ela não tem a quem recorrer. Ah, mas tem o fulano que ele pode ajudar. Tem o fulano. Irmão, a única ajuda que pode nos dar resultado é a ajuda de Deus. Em nome de Jesus. As demais são passageiras, é momentânea, mas a ajuda do Senhor, ela é constante, é todo dia, ela é permanente na vida daquele fiel que crê em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Parte 3. Jesus pergunta: por que
me desamparastes? Esse abandono era o preço pelos nossos pecados. Percebe, irmãos? O abandono foi o preço que Jesus pagou pelo meu e o seu pecado. Eu creio que todo mundo nos quatro cantos da terra precisa ouvir isso e refletir. Porque sempre lê a Bíblia e diz, Jesus levou consigo as nossas dores e os nossos pecados, e pelas suas feridas fostes curados. Está calejado de ouvir isso, essa só lei, acabou e passar por cima. Mas tem que refletir. Que o justo, Jesus maravilhoso, Filho de Deus, foi abandonado pelo Pai. Pela minha causa, Ele fez isso. Pela sua causa. Pela causa do ser humano. Então é por isso que Jesus diz, vão, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque descarta o que ele fez por esta pessoa ingrata que não quer. Entende? Mas esse negócio não é para mim. Que negócio? Nós estamos falando de vida eterna. Não estamos falando de religião. O Evangelho não fala de religião. O Evangelho não fala de ser fanático, de viver dentro de igreja. O Evangelho não fala isso. O Evangelho manda crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tem que crer, confiar, assumir o que Ele fez por cada um de nós. E nunca esquecer. Por isso que Ele diz, nesse momento de Santa Ceia, façam isso. Para que vocês carreguem na memória o preço do abandono que eu passei. Leve isso muito a sério. É o Espírito Santo falando conosco. Leve isso muito a sério o que eu fiz por vocês. Eu não precisava nada disso, mas eu fiz isso por amor a cada uma das almas, para que elas não continuem na prisão espiritual, no nome do Senhor. Ele foi desamparado para que nós nunca fôssemos. Olha o que Jesus já fez, antecipou, meus irmãos. Ele foi desamparado para que nós tenhamos o amparo de Deus em todos os momentos que precisarmos. No momento que você clama a Deus, lembre, Ele é o seu Pai, Ele está contigo, Ele está comigo. Ele vai nos dar o amparo, o socorro que precisamos no nome de Jesus. Com esse entendimento, não tem por que as suas orações não serem respondidas. Porque você entende, você crê, você sabe que foi assim que aconteceu. Jesus já antecipou. Amém, queridos? Ele foi desamparado para que nós não fôssemos. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, não precisa ir lá. Capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Reflete. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais há. Como assim? Ele já levou os pecados que nos condenava. Acabou. Não tem condenação mais sobre a minha e a sua vida. Jesus já levou tudo de ruim que era para nós. Ele fez e ninguém vai desfazer. O que Ele quer de nós é a nossa fidelidade, a nossa obediência. Aquilo que Ele manda fazer. Arrependa-se e siga em frente. E errou, pede perdão, se arrepende e vai em frente. Já fiz tudo por você, você vai falhar, você vai errar, vai. Não existe santo aqui na face da terra, santinho, o cara não erra. Todos nós erramos. Por isso que Ele já deixou o perdão com o arrependimento. Lembra de João Batista, o que é que ele pregava? Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu.
Arrependimento. João pregava arrependimento. E é através do arrependimento que os pecados que cometemos são perdoados. Não é só pedir o perdão, tem que se arrepender. Amém, queridos? Jesus assumiu o nosso lugar de condenação para nos dar reconciliação com quem? Com Deus. Por isso que lá o Paulo escreveu em Romanos 8:1, nenhuma condenação mais há. E não há mesmo, porque Jesus pagou o preço. O diabo não pode te acusar, não deixe ele falar na sua mente ou querer te lançar alguma coisa, algum mal, não te pertence mais. Jesus fez uma vez só. Quando o Isaías profetizou lá em Isaías 53:5, que ele diz que Jesus viria e pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, ou seja, ele já dizia como se já tivesse acontecido. Aí Jesus vem e diz aqui, ó, olha o que eu fiz por você. O meu porta-voz Isaías estava certo quando ele deu essa profecia para o mundo. E nós, hoje, temos o privilégio de chegar a esse conhecimento do que ele fez, irmãos. E é isso que ele quer, que nós levemos esse conhecimento a todas as pessoas. Olha o que Jesus fez por você. Você quer levar essa vida sem Deus? Você quer continuar abandonado, sem ter a ajuda do Senhor? Ah, mas eu tenho Deus. Ah, eu conheço Deus de ouvir falar. Mas Deus é mau? Não, Deus é bom. Ele já provou o seu amor. Só que, enquanto a pessoa não entregar a sua vida para Cristo e confessa a Ele como seu único e suficiente Senhor da sua vida, os seus pecados que Ele levou ainda está com Ele. Ele precisa perdoar esses pecados para que a pessoa ele se arrependa, entenda, peça perdão pela sua ignorância. Ele perdoa e a partir dali a pessoa está limpa. Porque ela tem o entendimento. Enquanto não tiver o entendimento, ela está suja. Não tem como Deus agir na vida dela, porque o pecado impede. Mas quando ela aceitar Jesus, entrar na vida dela, esses pecados são removidos. E aí ela é uma filha e um filho de Deus em nome de Jesus Cristo. É assim o processo de salvação, queridos. E aí vem a parte 3. E daqui a pouco nós já vamos para o final em nome de Jesus. A parte 3 fala do cumprimento das Escrituras. Essa frase é única. Citação direta no Salmo 22:1. Se você depois leia esse salmo inteirinho, do 1 até o último versículo, que todo esse Salmo 22:1 está falando do Senhor Jesus. Lindo esse salmo, irmãos. 22:1 em diante, leia lá. Jesus estava mostrando que tudo estava acontecendo como Deus já havia planejado. Veja que tudo era um plano do Senhor. O salmo começa com dor, mas termina em vitória. Oh, glória a Deus. Da mesma forma, a cruz parecia o fim, mas era o início da salvação da raça humana. Quando você se sentir abandonado, olha só, irmão, não tem momentos que bate aquele desânimo, aí o cara fala, nossa, hoje que eu estou meio depressivo, né? Estou meio para baixo. Preste atenção nisso, irmão, nunca mais aceite isso na sua vida. Quando você se sentir abandonado, lembre-se, Jesus já passou por isso, por você, irmãos. Jesus passou por isso. Todas as áreas das nossas vidas, todas elas, momentos de picos, momento de baixo, momento de estável, momento de instabilidade, todos os momentos da nossa vida, os passos, o gráfico da nossa vida, que você possa imaginar, Jesus passou por tudo isso para nos dar o livramento, queridos. Por isso, quando sentir qualquer normalidade na sua vida, por menor que seja, irmãos, Igreja de Jesus Cristo, lembre-se,
Jesus já pagou o preço no meu e no seu lugar, queridos. Esse desânimo não é de Deus, repreenda. Essa coisa que eu hoje não estou nem afim de falar com ninguém, repreenda para bem longe de você, se alegre, louve, vá orar, vá ler a Bíblia. E o Espírito Santo vai restaurar o seu ânimo no nome de Jesus. Tudo de ruim que possa acontecer, saúde física, espiritual, qualquer área da nossa vida, lembre-se, Jesus já entrou com a providência antecipada. Para quando nós nos sentirmos assim, qualquer anormalidade, por menor que seja, vá até a fonte, beba da água, que é o remédio que nós precisamos, que é o Senhor Jesus. Mas para que possamos beber da água, tem que estar ao lado da fonte, que é Ele, pertinho dEle. A nossa obediência, o nosso amor por Ele, faz com que nós estejamos sempre próximo dEle, próximo do Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus não perdeu o controle. Até o sofrimento estava nos planos da redenção. Tudo estava nos planos de Deus. E aqui nós podemos aplicar para a nossa vida hoje. Quando você se sentir abandonado, que Deus estava falando agora, lembre-se que Jesus já passou por tudo isso por você. Se você está longe de Deus, saiba que Ele já abriu o caminho de volta. O caminho está aberto, é só você ir até Ele. Pede perdão, se arrepende e Ele te recebe de braços abertos para te abraçar como um filho e uma filha amada dEle, no nome de Jesus. A cruz é a maior prova de amor. Jesus preferiu ser desamparado para que você fosse aceito. Tudo ele renuncia tudo dele para o bem nosso, em nome de Jesus. E aqui nós vamos concluir esta mensagem. Na cruz, Jesus se fez maldito, se fez pecado, se fez abandonado por amor a mim e a você. O clamor de Jesus revela a dor do pecado, mas também o caminho da esperança. Hoje você pode sair daqui reconciliado com Deus, cheio de paz, perdão, porque Jesus pagou o preço completo por mim e por você. E aqui para encerrar e orarmos. Você se sente longe de Deus? É uma pergunta que se faz. Sente-se abandonado, perdido, sujo pelos pecados? Volte para a cruz. Ouça o clamor. Foi por você que Ele gritou. Foi por amor que Ele morreu. O grito de abandono foi ali o preço que Ele pagou. Então, quando talvez bater aquela frieza, que não tem nem vontade de orar, aquele desânimo, alguém te fez algo que tirou totalmente a tua paz. Lembre que Ele já te deu a paz que você precisa para você vencer os obstáculos. A luta que talvez algum ou alguém está passando ou vai passar, lembre-se, Ele já venceu por você. Tudo que venhamos passar, Ele já fez antecipadamente por cada um de nós. O que nós precisamos é confiar nele. Porque Ele já fez tudo. É só confiar, crer, orar, determine, agradeça e continue amando a Ele. Porque o amor dele nunca se esfria por nós. Somos nós que muitas das vezes, por talvez falta de vigilância, deixamos o nosso amor diminuir. Mas não. Quando ele diz, lembra de onde caíste e arrepende, ele estava dizendo, o seu amor diminuiu por mim. Não é que o amor acabou, que nem ele estava falando para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não tinha abandonado totalmente o amor por Jesus, mas tinha diminuído. E Ele está sempre acompanhando. Ele é aquele que examina os nossos corações. E Ele sabe a intensidade do nosso amor por Ele. E Ele quer que esse amor esteja sempre em uma linha reta, nunca para baixo.
sempre para cima, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarde esta mensagem no seu coração e reflita. E quando você